Olá, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa disciplina, né? A nossa aula de educação física, nossa orientação da aula de educação física, da aula 12, não é isso, prof? Então, seja bem-vindo, professor de Educação Física. Estamos na unidade 2, primeira orientação didática da unidade. Isso. A gente já teve a nossa primeira aula, mas na primeira aula não tem orientação didática, então nossa primeira orientação didática da unidade 2. Sejam todos bem-vindos. Professora Elisângela. Prof. Iris. E temos certeza que o professor vai ficar aqui muito entusiasmado, porque a gente tem bastante propostas legais aí para a aula. Isso, com certeza, uma temática assim bem interessante, que são os esportes de aventura e de natureza. Então, não sai daí, acompanha aí, faz todas as anotações. E antes disso, prof, eu já vou adiantando, já vamos começar logo pelo começo, né? De trás para frente, trazendo para o começo, né? Nós contamos, eu e prof. Elisângela, contamos aí com a sua participação no quesito envio dos registros dos alunos, dos estudantes. Fechamos a unidade 1, queremos saber como que foi. Vamos iniciar 2 e também queremos saber como que será. Com certeza. E aí tem as diversas possibilidades que esses estudantes podem trazer feedback para vocês e vocês nos trazer. E a gente também abre espaço aqui para sugestões, são de bom grado, nós ficamos muito felizes também, tá bom? Então, sem fugir mais aí do assunto, vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa orientação. Estamos na orientação de número 12.3, tá? E aí, a nossa orientação, ela é sobre esportes de aventura e natureza. Você com certeza já conhece a nossa estrutura, né? A nossa estrutura tem aí um bloco de aulas bem interessante, bem marcadinho, né? Que a gente sempre segue. Esse bloco de aula, ele contempla aí 3 momentos distintos, né? Que somam, né, e trazem aí essa maravilha que é a nossa aula. Então, nós temos nesse primeiro momento, nós trabalhamos aqui a aula conteúdo. No segundo momento, nós trabalhamos aqui a revisão e a correção dos exercícios, e no terceiro momento nós trazemos aí as práticas, né? Trazemos aí essa parte procedimental para os estudantes. O que mais, prof? Nós também vamos ter um momento que é o último, né? Que é a aula com o professor de Educação Física, que é a ponto 3. Um tempo aí de 35 minutos, que é o que a gente vai orientar nessa aula de hoje. Como que o professor vai trabalhar esse terceiro momento aí do nosso bloco de aulas. E aí, esse momento, aí a gente tem uma sugestão aí dos 35 minutos, que a gente vai explicar direitinho como que pode ser contemplado. Para essa orientação, nós trazemos aqui o que, prof? Reconhecer os tipos de práticas corporais e esportes de aventura. Maravilha. E aí nós trabalhamos com essa sequência bem bacana, vou vir aqui com você, vai ficar pequenininho lá no fundo, o quadro. E aí nós trabalhamos aí com 3 momentos bem distintos, que você já conhece, já reconhece muito bem, né? Esses 3 momentos aí nós temos a roda inicial, nós temos aí a parte da experimentação e nós temos aí a roda final, né? Sem esquecer dos nossos pilares da educação e da abordagem conceitual, procedimental e atitudinal, que é uma sequência que a gente traz em todas as aulas. Exatamente, que tanto é que essa abordagem conceitual, ela tá nesse primeiro momento aí dos 5 minutinhos iniciais, da roda inicial, é isso, prof? Correto. Depois nós temos esse momento aqui da experimentação, onde esse estudante ele vai poder aí conhecer, colocar em prática, né? Voltar só um pouquinho na roda inicial, podem surgir aí alguns questionamentos, pode surgir algumas preposições. Então, nesse momento agora, voltando aqui para o segundo momento, nós trazemos aí essa prática, né, esse movimento aí sobre a temática, tá? Então, esse estudante ele vai poder experimentar. Lembrando que a parte conceitual é o momento que o professor faz o link do que a gente trabalhou no estúdio com o que vai ser trabalhado na aula prática. Isso. E no terceiro momento, nós temos aqui, né, a roda final. Né? Mais 5 minutinhos aí, onde esse estudante ele já consegue responder a proposição, o questionamento que foi lançado lá no início.
início, lembra? Pois é, nesse momento aqui ele consegue responder. Se surgiu alguns questionamentos, foram feitas abordagem conceitual lá no início, agora a gente já fecha aqui e esse estudante ele já consegue perceber, então por isso, ele já consegue colocar em prática. Porque o que a gente trabalha, prof? A gente trabalha que esse estudante seja protagonista. Exato. Para mim é o momento mais importante da aula, porque é o momento que você consegue de fato observar se o aluno aprendeu. Porque você vem trazendo o que a gente trabalhou na aula, no atitudinal você meio que provoca ele, meio que traz ele à reflexão e é o momento que a gente vê que realmente o jovem aprendeu. Exato. Então, os 3 momentos marcadinhos aí, interligados aí com a abordagem e, claro, interligado com os pilares. Os 4 pilares, quais são, prof? Que é o conhecer, o fazer, o ser e o conviver. Isso. Você já consegue perceber e interligar cada um desses pilares e essas abordagens aí com relação a essas divisões que nós fazemos aqui nas aulas, tá? Na orientação. Beleza. E aí, prof, o que a gente vai precisar de material? Acompanha aí que agora vai abrir a imagem bem grandão para a gente ver o que a gente vai precisar para essa orientação. Então, aqui a proposta é que se tenha, né, boné ou um chapéu, protetor solar, isso aqui é tudo opcional, tá? Canetinhas ou hidrocor, garrafa com água, é importante a hidratação, luvas, papel A4, papel cartão ou cartolina, régua, saco de lixo grande, tesoura. Nossa, prof, tem bastante material? Sim, tem alguns materiais aí bem interessantes, né? A gente fala da questão dos espaços, esse espaço ser um espaço aberto, tá? Se não tem aí um espaço de contato com a natureza, pode ser aí um contato, pode ser uma atividade realizada dentro de um cômodo da casa sem problema nenhum, certo? Como organizar essas atividades? Então, pedimos aqui para que esse estudante, né, ele seja orientado quanto aos seus espaços, quanto aos materiais que ele vai utilizar, correto? E a gente retoma para o início solicitando, né, pedindo para que seja assistido às aulas, né? As aulas anteriores aí, a 12.1 e a 12.2, elas dão base, né, para poder contextualizar aí essa aula 12.13. Elas vêm aí para poder facilitar esse entendimento, facilitar essa compreensão e fazer essa ponte do conhecimento entre a teoria e a prática aí desses conteúdos que foram abordados. Certinho? Tudo tranquilo? Beleza. Chegamos agora na roda inicial, prof. O que tem nesse contexto da roda inicial? Então, a roda inicial é o momento ali que você vai contextualizar, você vai problematizar, mas é o momento também de conhecer. É o momento que você dedica ali no primeiro pilar, né? O conhecer relacionado à temática que a gente está trabalhando na aula. Isso, maravilha. E a gente tem quanto tempo, prof? 5 minutinhos aí, lembrando que esse tempo é uma proposta, ele não é engessado, né? A gente está dentro dos 35, sugerindo 5 minutos aí. É para aguçar as ideias. E aí, nesse momento aí, é apresentada a relação entre a teoria e a prática desse conteúdo, né? A aplicabilidade no cotidiano desse estudante, tá? E é um momento também de estimular que esse estudante ele participe dessas práticas, tá? E aqui nesse momento é que a gente conta com essa parceria, caríssimo professor, né? Esse incentivo, né? Dessa cobrança, né? Para que eles realizem essas práticas para que a gente possa ver se está desenvolvendo, se estão compreendendo, se estão absorvendo, se estão se familiarizando, se estão envolvendo aí seus familiares. Então, esse é o momento aqui da parceria direta aqui com a gente. Nesse momento aqui, é importante, né, fazer um diagnóstico de quais são essas práticas de aventura e de natureza que estão presentes na comunidade local desse estudante, tá? Então, esse é o primeiro momento aqui dessa abordagem conceitual. E aí nós temos como sugestões, aliás, 3 atividades. Qual seria a primeira, prof?
Primeira atividade, nós temos aí conhecimento de esporte, de aventura e natureza. Então, aí, entre parênteses, revelar cartas e responder perguntas. Na atividade 2, criação de vivências de práticas de esporte, de aventura e natureza. E fechando, na 3, nós temos caminhada do cata-cata nos espaços ambientais. Legal. Chegamos então no momento da prática. Nesse momento da prática, nós trabalhamos agora a abordagem procedimental. Nós já vimos que esse estudante ele já conheceu, né, já trabalhou aí o conteúdo. Agora é o momento em que ele vai à prática, é o momento em que ele vai conviver, em que ele vai fazer. E para isso, nesse momento da hora da prática, dispõe-se aí de um tempo de 25 minutinhos, certo? Desde a nossa primeira atividade, tem-se aqui como sugestão, né, a atividade número 1, conhecimentos de esporte de aventura na natureza, onde esses estudantes irão revelar cartas e responder algumas perguntas. Como que vai acontecer? Então, esse estudante ele vai realizar uma pesquisa, né? Eu gosto de frisar que esse trabalho da pesquisa, né, prévia, ela é importante porque ela vai dar direcionamento para as atividades. Então, por isso que sempre vem uma pesquisa. Então, logo na sequência, esse estudante ele vai escrever aí diversos recortes retangulares de papel A4, questionamentos sobre os esportes de aventura e de natureza. E ele vai enumerá-los. Depois, ele vai aí, em outros papéis, ele vai inserir respostas para cada questionamento com numeração que é correspondente a esse questionário, certo? Na sequência, ele vai produzir aí envelopes com folha de A4 e cola, tesoura, né? E vai inserir esses questionamentos e a resposta dentro. Então, ele fez lá um questionamento. São práticas realizadas, são modalidades realizadas em espaço terrestre. Aí vamos dizer lá que ele colocou caminhada e corrida orientada, ele colocou, deixa eu ver uma outra atividade, prof, de terrestre. Ele pode colocar aí, por exemplo, o skate, o patins. Isso. Então, vamos dizer que ele colocou para esse questionamento, se ele porventura colocasse um questionamento como esse. Então, ele poderia colocar essas possibilidades de resposta e deixar dentro desse envelopinho feito de papel A4 também. E aí, para cada resposta, né, ele vai lançar um desafio, ele vai reunir aí os familiares, os amigos, e aí para cada resposta errada, ele pode lançar um desafio, né, de 15 a 20 segundos de um determinado exercício físico, tá? Então, vamos supor, eu fiz essa pergunta e aí o estudante respondeu lá como práticas terrestres, na modalidade terrestre, ele respondeu asa delta. Né? É a prática da asa delta. Aí ele errou. A gente sabe que a asa delta não é na terra, a asa delta é no ar. Então, seria práticas aéreas, não práticas terrestres. Então, se ele errou, né, ele vai ser desafiado agora a realizar uma prática de exercício entre 15 e 20 segundos. Pode ser aí um polichinelo, pode ser um polissapato, pode ser um abdominal, pode ser uma corrida estacionária, pode ser atividades que eles já listaram lá no início, por exemplo, ou que ele propõe ali na hora, certo? Então, já sabe que se errar a questão vai ter que realizar alguma prática, né, de 15 a 20 segundos. E aí, como acontecer essa atividade? Ele vai sortear, né, um participante, vai retirar o cartão dos envelopes e vai lançar o questionamento. Ele lançou esse questionamento, o estudante acertou, ele fica livre, tá, da realização do exercício. Ele errou, aí ele vai ter que fazer a prática. Tá? A gente já mencionou que ele pode realizar aí com qualquer grupo no qual ele esteja envolvido, desde colegas da escola, amigos, até mesmo a família, tá? E a gente pede sempre em todas as práticas para que tenha um registro, né? Então, pega ali o celular,
faz um pequeno vídeo, faz uma pequena foto, ou ilustra, se está sem celular, se está sem internet, está sem como enviar esse tipo de material, ou fotografia, ou vídeo, por exemplo, ou um áudio, né? Então, pode fazer uma ilustração também. E aí nós teríamos, né, essa ideia, né? Foi feita ali os questionamentos, tem uma ilustração aqui para representar. Então, foi lançado o questionamento e aí vai revelar aí qual é a possível resposta. Errou, vai fazer uma prática de um exercício que foi selecionado aí pelos colegas. Como segunda atividade, nós temos o quê, prof? A criação de vivências de práticas de esporte de aventura e natureza. Isso. E aí, no passo 1, esse estudante, ele também vai realizar uma pesquisa prévia de quais são os esportes de aventura e natureza, os principais, tá? Quando ele conseguir essas informações, ele vai agora reunir aí os seus colegas, né, de sala ou até mesmo os familiares, e ele vai planejar ações que são alusivas e que são viáveis, né, desses esportes de aventura e natureza que ele pode aí estar realizando. Então, ele vai esquematizar, né, o que ele vai precisar para realizar esses esportes, essas práticas de aventura, tá? E o que é possível dentro dessas atividades aí para ele poder realizar, até mesmo na escola ou na comunidade onde ele se encontra. Ele pode aplicar essas táticas aí, no caso, na comunidade, desde que observando os materiais e, em especial, a questão da segurança que a gente falou lá na aula, necessária para a prática, ok? A gente fala do envolvimento, né, de outras pessoas na prática, se torna mais divertido, melhora os vínculos familiares, afetivos, de amizade, né, e auxilia aí também, eles podem estar também auxiliando nessa construção dessas práticas, tá? Na construção, então eles podem estar selecionando, organizando todas essas práticas aí e fazendo as devidas adequações daquilo que é viável. No final dessa aplicação, né, desses principais esportes de aventura e de natureza, esse estudante ele vai produzir aí uma análise, né, das suas impressões, do que ele sentiu depois que ele realizou essas práticas. Foi legal? Não foi? Foi divertido? O que faltou? Poderia ter o quê? Então, ele vai falar aí sobre essas impressões que ele teve sobre a prática a qual eles se predisporam a realizar. E claro, a gente sempre foca aqui, para estar fazendo o registro, tá? O registro dessas práticas, ou através de vídeo, de foto, de esquema, de ilustração, o estudante vai realizar. E aí tem uma pequena ilustração de possíveis práticas, né? Que ele pode estar realizando na comunidade, no local onde ele vive. Chegamos agora na terceira atividade proposta, que é o quê? É uma caminhada do cata-cata nos espaços aí ambientais, ou seja, vai ter contato com a natureza, né? Então, esse estudante, ele vai organizar uma caminhada, né, do cata-cata na comunidade em que ele reside, em que ele vive. A ideia vai ser o quê? É baseado aí no conceito de limpeza e organização desses espaços na comunidade. Então, ele projetou, ele organizou com um grupo, né, com a família, e ele vai realizar essas práticas, essa prática, aliás, da caminhada, e ele vai aí estar utilizando o quê? Roupas leves, tênis, garrafinha, levar a garrafinha com água, né, para hidratação, luvas, saco de lixos grandes, né, para poder realizar aí, na companhia dos colegas, dos familiares, essa caminhada, e ele vai buscar. Qual é a proposta dessa atividade? Ele vai buscar fazer a coleta de tudo aquilo que prejudica a natureza, tá? Então, essa é a proposta.
Essa caminhada, ela tem um foco. Lembra o plong, né? Lembra o plong, exatamente. Então, se ele encontrar, por exemplo, prof, garrafas plásticas, garrafas de vidro, ele vai poder coletar. Se ele encontrar plásticos, papéis descartados de maneira errônea, ele vai poder recolher também, tá? Diversos materiais que podem ser reciclados. De posse desse saco de lixo, né? Ele vai encher e ele vai descartar depois que ele coletou todo esse material, né? Ele vai descartar em um local adequado para essa coleta ou um local onde possa haver um reaproveitamento desse material que ele encontrou, tá? De sacos plásticos, pneus, tem uma infinidade de coisas que podem ser encontradas, né, prof? Com certeza. E aí essa atividade ela pode ser realizada. A questão dos PETs e saco plásticos, eu creio que é o que mais se encontra. É o que mais se encontra, com certeza. Então ele pode realizar aí com os grupos, né, dos colegas, dos amigos, com os seus familiares, e ele vai estar aí fortalecendo de novo, né, em mais uma prática esses vínculos, né, de afetividade, e vai se tornar divertido também, né? Ele já vai ter uma consciência ambiental maior em relação aí a utilização de espaços com consciência ambiental, tá? E claro, essa daqui não tem como fugir, é necessário ter aí o registro, né, dessa prática, né? Então tem aqui uma ideia de como que seria aí, né, todo mundo levando seu saco de lixo, fazendo a coleta e descartando no local correto. Chegamos aqui na nossa roda final. E nessa roda final nós trabalhamos o que, prof? Nós trabalhamos principalmente o pilar C, mas não deixa de envolver os outros, né? Mas é o pilar onde o aluno vai demonstrar o seu protagonismo, é o momento ali que a gente reflete com ele, traz as questões que a gente propôs para solucionar na aula. Então é um momento ali que a gente está sugerindo 5 minutos, né, para fazer essa parte da aula. Sim, com certeza. E aí é um momento onde há o diálogo, a reflexão e a interação, eles são fundamentais aí nesse momento. É o momento onde esse estudante ele fará a reflexão sobre a aplicabilidade dos tipos de práticas corporais e esporte de aventura na vida dele, certo? É um momento também onde deve-se, né, estimular esse estudante a registrar. Essa é a nossa palavra que brilha os olhos, não é isso, prof? Exato, registrar e enviar. A outra palavra é enviar. Exatamente, isso. Vou até escrever aqui, enviar. Essa parte aqui que a gente vai saber se está chegando, está sendo viável, se a proposta está sendo interessante aí na nossa aula. Importante, né, incentivar aí orientar esse estudante a relatar essas experiências, né? Ele vai contar aí como foi esse aprendizado, né? Das diversas formas, vai incentivar, vai promover, vai reunir a família, vai reunir os amigos, né, nessa proposta. A gente lembra que essas atividades elas podem, tá, ser adequadas à realidade desse estudante, tá? O que a gente sempre pede é para respeitar a habilidade proposta da aula. Somente isso. Respeitou, tá tranquilo. Nós trouxemos aqui 3 atividades. Essas 3 atividades são viáveis? Beleza, faz as 3. Não são viáveis? Faz a que mais se adequa à realidade desse estudante. E se quiser substituir, né, colocar uma outra atividade, desde que respeite a habilidade, também não tem problema. Isso, correto. O material, buscar, né, que esse material ele seja aí acessível, né? A gente falou aí dessa acessibilidade. E a gente traz aqui agora as referências e chama esse estudante aí para o momento da prática. Eu vou vir aqui com a professora Elisângela, né? Vocês viram aí que tem propostas bem interessantes, dá para envolver, sim, dá para trabalhar essa consciência da preservação ambiental, sim, dá para trazer maiores laços de afetividade, dá para trazer confiança. Envolver a família, envolver amigos, isso, professores. Tem muita coisa bacana. Então agora a gente conta
com a sua parceria, lógico, né? Os olhos brilham nesse momento. A gente sabe da dificuldade que cada prof tem, né? De acesso, de entregar o material, de solicitar, mas a gente conta e a gente fica muito feliz sabendo da parceria de vocês, ok? Exato. E aí nós vamos desejar para você uma boa aula, envie o registro para a gente e até a próxima orientação. Tchau, gente. Obrigada.